Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Não chore, quem cuida de você não dorme. Aleluia. Levanta. Glória a Jesus. Está chorando por quê? Deus cuida de nós. Está chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, de onde
já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia. Lembra de onde você veio, de onde é que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer. Aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Aleluia. Tudo vai passar. Nada permanece para sempre. Aleluia. As coisas de Deus, aleluia, ela é profunda. Glória a Deus. Porque Deus, ele é fiel. E Deus, ele é grande e poderoso. Aleluia. Tá chorando por quê? Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Denise. Deus te abençoe. Boa noite, Luciene Conceição. Seja bem-vinda. Aleluia. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Aleluia. Deus, ele é fiel. Lembra de onde você veio, de onde que você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama.
que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, aonde se encontra em Jeremias 20, capítulo 20, o versículo 9. Aleluia. Glória a Deus. Jeremias 20, capítulo 9. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jeremias, capítulo 20, o versículo 9. Diz assim o texto: então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Estou fadigado de sofrer e não posso. O fogo que arde no coração do pregador. Esse é o tema da mensagem desta noite. Jeremias capítulo 20, versículo 9. O profeta Jeremias, ele descreve nesse texto sagrado o fogo que incendeia o coração de um pregador. Jeremias havia sido escolhido por Deus como um profeta para as nações. Quando a gente lê lá em capítulo 1 de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, que diz assim, aleluia, capítulo 1, e o versículo 5 que diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aqui foi Deus falando para Jeremias, que antes dele ser formado no ventre, o Senhor já conhecia Jeremias. Boa noite, Fernanda. Seja bem-vinda. Eni Braga, seja bem-vinda. Então, entretanto, a observar o povo rebelde de Judá, dando as costas para a sua pregação, Jeremias decidiu parar de pregar. Ele decidiu parar de pregar. Aleluia. Como tantos outros pregadores, sinceros, desiludidos dos nossos dias. Jeremias pensou em parar, dizendo: não vou mais pregar, não vou mais falar do nome do Senhor. Entretanto, esta decisão do profeta se tornou como um fogo ardente no seu coração,
que foi o texto que eu li de Jeremias capítulo 20, o versículo 9, quando ele diz: então disse eu, não me lembrarei deles, e não falarei mais no seu nome. Jeremias falou isso para o Senhor. Não me lembrarei mais deles, e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente. Enquanto ele pensava em falar, não vou mais pregar, não vou mais entregar nada que o Senhor mandar, o Senhor disse para ele, o Senhor acendeu a chama dentro do coração de Jeremias. E por isso que ele diz que o fogo acendeu dentro dele. Quantas vezes você está passando por uma provação tão grande, aí diz: eu vou desistir, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais fazer nada. Aí de repente o Senhor envia dos altos céus uma carga de poder, uma carga de ânimo, uma carga de esperança. O Senhor diz para você: eu estou contigo, faça a minha obra, que eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Aí você vai, lembra das palavras que o Senhor colocou no seu coração e desiste. Foi o que aconteceu com Jeremias. Com Jeremias. Foi o que aconteceu com ele. Ele disse: não vou mais pregar, não vou mais pregar. Não vou mais falar do nome do Senhor. Entretanto, esta decisão do profeta se tornou como um fogo ardente no seu coração. É este fogo ardente no coração do pregador que o faz continuar levando a palavra do Senhor. É esse fogo, igreja. Porque se nós formos olhar para as calúnias, para a difamação, para os levantes, para os falsos amigos, os falsos cristãos, não vamos caminhar, não vamos prosseguir, vamos ficar estacionados, vamos parar no meio do caminho. Mas o Senhor, Ele derrama sobre o coração aquela força, aquele desejo de pregar, de ir, de orar, de buscar. Por isso que Jeremias, ele ficou zangado, porque quando ele viu que o povo era rebelde, o povo estava dando as costas para a pregação, para os recados que ele estava entregando. Por isso que lá no capítulo de Ezequiel, no capítulo 2 de Ezequiel, quando o Senhor disse para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. E Ezequiel, ele se posicionou, ele se colocou de pé para ouvir o que Deus estava falando para ele. E o Senhor estava dizendo para Ezequiel: você vai pregar para uma nação rebelde, um povo rebelde, um povo obstinado de coração. Mas pregue o que eu te falar. Vai lá, Ezequiel, prega tudo que eu te mandar. Vai lá, Jeremias, prega tudo que eu te mandar. Só que Jeremias, quando ele viu que o povo era rebelde, que estava virando as costas para aquilo que ele estava falando, ele se virou, disse: não vou mais pregar, não vou mais falar nada, Senhor. Se o Senhor me mandar, eu não vou mais. Por isso que quando o Senhor... Boa noite, Marcileia. Boa noite, Celina Rosário. Seja bem-vinda, Eni Braga. Por isso que quando o Senhor falou para Jonas, levanta-te, vai até a cidade de Nínive,
Vai lá e pregue a minha palavra. Jonas disse, eu? Mas eu não vou mesmo, Senhor. Não vou lá pregar para aquele povo, não. Aquele povo é um povo rebelde, de coração duro, um povo obstinado, voltado para a idolatria. E Jonas fugiu do mandado do Senhor. Só que Jeremias, ele não pôde fugir, ele tentou fugir. Ele tentou se esquivar. Não, Senhor, não vou mais falar da tua palavra para este povo, não. São um povo rebelde. Aí o Senhor disse para ele, Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi, desde o ventre da tua mãe, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Que coisa linda! O Senhor falar isso para nós, antes de nós sermos formados, Ele já nos conhecia. Por que é que nós vamos voltar atrás? Por que é que nós vamos parar? Por que é que nós vamos estacionar? Não, vamos prosseguir, avançar, recuar, jamais. Vamos avançar. Aleluia, glória a Deus. No Salmo 39, a Bíblia afirma que quando Davi pensou em ficar quieto, se calar acerca do bem, um fogo se acendeu no seu peito e um fogo ateou-se no seu coração. Enquanto meditava, o pregador da verdade não consegue ficar sem abrir a sua boca para proclamar a salvação do Senhor. Nós conhecemos pessoas que ele não aguenta ficar parado em lugar nenhum. Aonde ele chega, ele profetiza, ele prega o evangelho. Uma irmã, ela me mostrou na bolsa dela, ela disse assim, aqui, missionária, aonde eu vou, eu carrego o pacotinho dos folhetinhos. Porque se eu entrar dentro do trem, eu entrego o folheto. Se eu entrar dentro do ônibus, eu entrego o folheto. Aonde eu passar, eu entrego o folheto. É o modo de evangelizar. É o fogo que arde no coração dessa pessoa que vai pregar o evangelho com um folheto na mão. Evangelizando pelo meio da rua, entregando seus folhetos. Olha, Jesus te ama. Jesus te ama. Jesus salva. Jesus prepara, leva para o céu. Jesus dá vitória. Só existe dois caminhos, céu e inferno. Qual dos dois você quer escolher para ir? E ali ele vai pregando o evangelho. Ele vai levando a palavra de Deus. Aleluia. Ele não consegue ficar calado, como o salmista Davi. Quando ele pensou em ficar quieto, pastor Marcileia Jordão, seja bem-vinda. Quando ele pensou em ficar quieto, em se calar, aí o Senhor foi lá, derramou o fogo no coração de Davi, e Davi começou a falar a palavra que o Senhor queria que ele falasse. Aleluia. A Bíblia diz, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem tem a essência de Cristo não consegue ficar parado. Quem tem a essência de Cristo, ele ora, ele louva o Senhor, ele está sempre ali, ligado com Deus. Aleluia. E aqui, o texto diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O salmista afirma, a voz do Senhor separa
as labaredas de fogo. A Bíblia afirma: faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros, um fogo abrasador. Quem tem a essência de Cristo, o fogo arde dentro do seu coração. Quem tem o desejo de pregar, aquela chama está sempre acesa, sempre desejando pregar a palavra do Senhor. Aleluia! Então o Senhor, Salomão afirma: sem lenha o fogo se apagará. Sem a lenha, o fogo se apagará. A lenha é o combustível que alimenta o fogo. O Espírito Santo é o combustível inesgotável que incendeia o coração do pregador. Você não pode acender um fogo se não tiver a lenha. Você não pode acender um fogão a gás se não tiver o gás. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar a chama do Espírito Santo apagar dentro do seu coração. Essa chama, ela tem que estar sempre acesa. Quando as cinzas começam a brotar dentro do seu ser, dentro do seu coração, você sopra essas cinzas de dentro de você e manda ela ir embora da sua vida. E ali o Espírito Santo, ele entra, ele habita dentro de você e faz a morada e te dá o renovo. Aleluia! E a chama aquece você, é a chama do Espírito Santo. E o combustível que alimenta o fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não fazemos nada. Sem o Espírito Santo não vamos a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo você não vai pregar nada. Você pode até pregar, mas vai ter uma pregação, uma palavra, é vazia, é oca, é sem unção. O Espírito Santo tem que estar presente na vida do pregador. O pregador, o fogo que arde no coração do pregador. Aleluia! E ainda diz mais. A Bíblia afirma que um dos serafim tocou nos lábios do profeta Isaías, com uma brasa de fogo tirada do altar de Deus, e purificou antes de enviá-lo como profeta. Ninguém pode fazer o ide de Jesus de qualquer maneira. Para você sair a pregar a palavra do Senhor, você tem que estar preparado, você tem que se abastecer das coisas de Deus. A sua boca não pode falar besteira, a sua boca não pode xingar. Quando o anjo do Senhor, que Isaías teve a visão, que o serafim veio tocar nos lábios dele, purificar os lábios dele, que ele disse: Senhor, eu tenho os lábios impuros. Mas o Senhor tocou nos lábios de Isaías, queimou com a brasa viva. E quando Isaías começou a falar, eram palavras de unção, palavras de vida que saía da vida de Isaías. Aleluia! Deus falou ao desanimado, ao desanimado profeta Jeremias, porque Jeremias ele estava desanimado. Ele estava desanimado porque o Senhor tinha mandado ele ir pregar. Porque quando você lê o texto de Jeremias, do capítulo 1, que o Senhor, no capítulo
6, no capítulo 11, o capítulo 1 do versículo 11, quando ele diz: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês? O que é que você está vendo, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse para Jeremias, viste bem. Você viu bem, Jeremias, você viu uma vara de amendoeira. Eu velo para cumprir com a minha palavra. Por isso que o Senhor, Deus falou ao desanimado profeta Jeremias, dizendo, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca, em fogo, e a este povo em lenha. A lenha precisava ser queimada. Aquele povo precisava ser queimado, ser liberto, ser transformado pelo fogo do Espírito de Deus. Por isso que o Senhor Deus, ele disse para Jeremias, aleluia, vou converter as minhas palavras na tua boca. Eu vou colocar, Jeremias, a minha palavra na tua boca, porque a sua boca será como fogo. A boca do cristão tem que ser como fogo. Tem que ser como fogo. E o Senhor disse, e este povo em lenha, que precisava ser queimado, ser transformado, eles serão consumidos. O Senhor disse que iria consumir aquele povo que estava virando as costas para Jeremias, estava fazendo pouco caso das palavras que Deus usava a Jeremias. Tanto é que Jeremias, ele foi lançado dentro de um calabouço, porque o povo não queria ouvir, e hoje não é diferente. Hoje o povo não quer mais ouvir a palavra de Deus. O povo hoje não quer sentar para ouvir as pregações da palavra do Senhor. Não quer. O povo hoje em dia só quer saber entrar na igreja e começa a cantar e começa a dançar. E dança e bate palma para lá e bate palma para cá. E vamos que vamos. Quando é na hora da palavra, na hora da mensagem, eles dão vontade de ir para banheiro, eles dão sede, eles começam a andar dentro da igreja, para lá e para cá, e tira a atenção do outro que quer ouvir a mensagem. É assim que está acontecendo nos dias atuais de hoje. Chega o ponto do pastor, quando é a hora da mensagem, ele falar, eu peço, se você estiver com sede, se vocês quiserem ir no banheiro, vocês vão, porque na hora da palavra, eu não quero ninguém caminhando dentro do recinto da igreja. Mas muitos não obedecem. Muitos pegam o celular, começa a olhar o celular, não dá atenção ao pregador que está falando. E nós estamos vendo isso hoje, atualmente. Essa semana eu preguei numa igreja pequena, humilde, mas eu achei aquilo muito interessante. O pastor falou lá de cima do púlpito e disse, não quero ninguém circulando dentro da igreja, todos sentados para ouvir a palavra. E aquele povo sentou, enquanto eu estava ali pregando, ninguém andava dentro da igreja, todos ali prestando atenção à palavra de Deus. Eu achei aquilo bonito, a reverência daquele povo, um povo humilde, um lugar pequeno, mas estavam ali atentos ao que estava falando. Mas hoje em dia, muitas igrejas, é um andaço dentro da igreja, e anda para lá, anda para cá,
não presta atenção na palavra. E quando acaba o trabalho, a pregação, outro pergunta o que foi pregado, já não sabe o que pregou, porque não presta atenção na palavra. Por isso que Deus falou para Jeremias, ele disse, vou transformar as minhas palavras na tua boca, que em fogo, e este povo em lenha, eles serão consumidos. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Aleluia. E aqui ainda diz mais. O Senhor ainda pergunta ao profeta, dizendo, não é a minha palavra como fogo? Diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra de Deus, é ela que faz a obra por meio do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem, que convence o pecador por meio da sua palavra. O louvor é bom louvar, é bom cultuar a Deus, é maravilha, mas é a palavra de Deus que tem que ter prioridade dentro da igreja. A palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser anunciada. Hoje não ouvimos, mas é pouco. Quando que acaba a pregação, as pessoas fazem o apelo. Perguntar, quer aceitar Jesus? Tem alguém para Jesus? Antigamente, quando se pregava o evangelho, vinha 1, 2, 3 na frente para aceitar Jesus. Hoje em dia você quase não vê uma vida se render aos pés do Senhor. Sabe por quê? Culpa dos próprios crentes que estão escandalizando a obra de Deus, deixando mau testemunho. Deixando mau testemunho. Precisamos nos conscientizar disso. Aleluia. E a Bíblia diz que ai daquele por onde vier o escândalo. Precisamos estar atento a isso. E aqui ainda diz mais. O profeta Ezequiel descreve a visão de um homem de fogo, dizendo, e olhei, e eis uma semelhança, como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como a cor de um âmbar. João Batista prega a vinda de um homem mais poderoso do que ele, que batiza com o Espírito Santo e com fogo. João Batista estava falando de Jesus, que viria e traria o Consolador para a igreja de Cristo. Aleluia. Jesus Cristo, o homem de fogo, visto por Ezequiel, se levanta e diz, vim lançar fogo na terra, e que mais quero que se já está aceso. Aleluia. Jesus cumpriu o que prometeu no dia de Pentecostes, quando derramou sobre a igreja o Espírito Santo, o qual se espalhou como fogo que incendiou os corações dos seus discípulos, para impactar o mundo com a palavra de Deus. Atos 17, 6. Pregue a palavra.
Pregue a palavra, igreja. Fale de Jesus. Quem tem um dom de pregar, quem tem um dom de evangelizar, quem tem um dom de orar, quem tem um dom de aconselhar, coloque em prática todas essas coisas que o Senhor te deu. Seja um pregador, como diz aqui, o fogo que arde no coração do pregador. Mas para este fogo arder no seu coração, você precisa buscar a presença de Deus para a sua vida. Aleluia. Jeremias se aborreceu, ficou zangado, porque daquele povo. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. O Senhor, Ele quer que eu e você pregue a palavra. Quer que eu e você vá fazer o ID, faça o ID de Jesus. Porque Jesus, Ele é fiel para nos dar a nossa vitória. Mas para você alcançar a sua vitória, você precisa buscar a Deus em oração, buscar a Deus, aleluia, dedicar a sua vida ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos dê uma noite de paz, uma noite abençoada, aleluia. Que o Senhor nos ajude nesta noite, no nome de Jesus, que Jesus nos abençoe, nos dê saúde para pregar o Evangelho de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Entra na roda de fogo. Entra na roda de fogo. Entra agora, irmã. Entra na roda de fogo. Entra na roda de fogo. Nesse lugar tem fogo. Na tua vida tem fogo. Esse fogo é fogo santo que renova todo o povo. Por isso eu te convido. Venha agora, irmão, e entra na roda de fogo. Entra na roda de fogo. Entra, irmão meu. Entra na roda de fogo. Entra na roda de fogo. Entra, meu irmão. Entra na roda de fogo. Queres sapato de fogo? Queres na tua mão fogo? Queres nos teus lábios fogo? Fogo santo de Jeová, se envolva nessa glória e venha sem demora e entra na roda de fogo, se envolva na glória e entra a glória, entra na roda de fogo, entra, irmão meu, entra na roda de fogo, se envolva na glória e entra a glória. Entra na roda de fogo. Entra, irmão meu. Entra na roda de fogo. Aleluia. Entra nesta roda de fogo nesta noite. E deixa Deus te usar. Aleluia. Pastor Jorge. Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, Solange Santo. Se você que está triste, cabisbaixo e oprimido, sem força pra lutar, e fraco e abatido, entra na roda de fogo e receberá poder, e todos os males Deus agora por você. Então entra na roda de fogo. Entra, irmão meu. Entra na roda de fogo, se envolve na glória
roda de fogo. Entra, meu irmão, entra na roda de fogo. Se envolve na glória e entra a glória. Entra na roda de fogo. Entra, irmão meu, entra na roda de fogo. Então entra, entra, entra na roda de fogo. Entra, meu irmão, entra na roda de fogo. Se envolva na glória e entra a glória. Entra na roda de fogo. Entra, irmão meu, entra na roda de fogo. Se envolva na glória e entra agora. Entra na roda de fogo. Entra, meu meu, entra na roda de fogo. Se envolva na glória e entra glória. Entra na roda de fogo. Que Deus abençoe a sua vida, lhe dê saúde, que Deus nos dê uma noite de paz. Até amanhã, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar o vídeo aí. Semeie esta palavra, leva esta palavra para quem está precisando ouvir. Que Deus abençoe, um beijo para cada um de vocês que entrou aqui nesta noite. Até amanhã, com a permissão do nosso Deus. Um beijo, nossa amiga irmã Solange Santos, Jorge Sheila e os demais irmãos que entraram aqui nesta noite, tá? Que Deus abençoe. Até amanhã. Jesus abençoe vocês, sua casa, sua família, a sua família. Que Deus dê vitória no seu lar, na sua casa. Que o Senhor repreenda o mal da sua casa. Que o Senhor liberte aqueles que não são libertos. Que o Senhor venha converter os corações daqueles que não são convertidos. Porque você tem um Deus que é restaurador, libertador e transformador. Em nome de Jesus.